Acredito que, antes de tudo, a gente tem que sustentar aquilo que a gente fala e vive com coerência no nosso dia a dia. Então, se você quer só aparecer, você faz uma autopromoção. Mas se você quer aparecer com verdade, com seus valores sendo respeitados ali, você cuida disso, fazer um marketing pessoal que realmente te represente. E aí vem o desafio, que é como gerar autoridade e conexão nesse mundo onde talvez algumas pessoas estão deixando a própria espontaneidade de lado, né? Não, essa característica minha, não quero projetar isso, mas às vezes são temperos, né? O Playmobil ali. Então tem muito empresário, né? Muito CEO, né? Não, eu preciso ir para rede social. Então aí contrata lá um ghostwriter que você falou, né? E aí produz aquele tanto de conteúdo, ele gera prova social, aí o cara é chamado para um evento e fala, opa. Então esse posicionamento que você publica e depois da forma como você se apresenta e se conecta com as pessoas, pode criar uma discrepância e queimar sua própria imagem. Algumas pessoas parecem simplesmente impossíveis de se ignorar. Quando elas falam, você escuta. Quando publicam algo, você lê. Quando lançam um projeto, você quer fazer parte. Será sorte? Estratégia? Ou a combinação poderosa entre autenticidade e propósito? A verdade é que no mundo de hoje não basta só ser bom no que se faz. É preciso ser percebido como alguém que tem algo único a se dizer. E essa percepção não se constrói com fórmulas, mas com coerência entre quem você é, o que você acredita e o que você comunica. Afinal, marca pessoal não é sobre visibilidade, é sobre presença. É quando a sua verdade se torna tão clara que as pessoas conseguem sentir quem você é, mesmo antes de ouvir a sua voz. É sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruno Azambuja, gerente de marketing do IPOG, e hoje a gente vai conversar sobre como construir uma marca pessoal impossível de ser ignorada. Uma marca que fala, mesmo quando você não está na sala. Para isso, eu recebo nos estúdios do IPOGcast duas pessoas com expertise na construção de marca pessoal, vendas, posicionamento e estratégia de marketing. Começando por ela, Jordana Venâncio, que é Relações Públicas pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduada em Marketing pela USP, estrategista de marketing pessoal, palestrante e cofundadora do Desroteirizando. Seja muito bem-vinda, Jordana, é uma honra ter você aqui. Muito obrigada, é muito bom ouvir sobre a gente, quando outra pessoa diz, né, reforça que a nossa marca pessoal tá ali alinhada. Presente e vibrante. E também o Carlos Costa, que é bacharel em Sistemas da Informação pela Universidade Federal de Goiás, possui MBAs nas áreas de marketing, vendas, liderança, é professor e coordenador do IPOG e fundador da 3Eds. Carlos, seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui com a gente também nesse novo estúdio. Adorei o convite, viu? Adorei também a nossa participante estar aqui do lado também, a Jordana. Tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível e a gente vai conseguir somar, né, com todo mundo que está assistindo. Com certeza. E não tem outra forma de começar, aproveitando o timing. Uma pergunta que eu quero jogar para vocês dois. Para aparecer nas redes sociais, para ser reconhecido, vale tudo? E aí, Carlos, vale? Vamos lá, então, né? Na verdade, eu vou deixar a Jordana começar. Vou respeitar a ordem, né? As mulheres primeiro. Então, vamos lá. Olha só que gentleman. Que gentleman, né? Eu acho muito importante trazer essa questão, porque quando a gente fala de aparecer, tem pessoas que acham que a qualquer custo pode aparecer, né? O barulho é mais do que a verdade, do que, como você disse no início, né? O propósito de estar ali comunicando. E eu acho que isso está muito alinhado aos valores pessoais daquela pessoa que está ali comunicando, né? Então, eu acredito que não vale tudo para aparecer. Acredito que, antes de tudo, a gente tem que sustentar aquilo que a gente fala e vive com coerência no nosso dia a dia, né? Então, se você quer só aparecer, você faz uma autopromoção. Mas se você quer aparecer com verdade, com seus valores sendo respeitados ali, você cuida disso, fazer um marketing pessoal que realmente te represente. Então, eu acredito que vai mais ou menos por esse caminho. Legal, legal. Eu concordo. Eu acho que eu vou complementar, né, olhando para os dados, né? Acho que a Jordana colocou muito bem na questão do posicionamento, né, de realmente não só fazer barulho. E quando a gente fala, né, de se colocar a marca, de realmente aparecer, né,
nas redes sociais, antes de tudo, a gente não está buscando métricas de vaidade. Eu acho que sempre é importante você ter um objetivo com aquilo. Tem muita gente que, eu quero ser influencer, eu quero uma rede social carregada de seguidores, mas qual que é a consequência disso? Então, na minha opinião, sempre tem que ter alinhado um objetivo sobre o que você está fazendo ali. E antes de tudo também, né, ter a sua marca alinhada com o tom de voz que você vai colocar e se posicionar na rede social. Então, a partir do momento que você produz um conteúdo direcionado, com um objetivo e com consequências de métricas de verdade, aí vale sim. Agora, aparecer por aparecer, né, aí eu acho que é pura vaidade. Afinal, o seguidor não paga boleto. Exatamente, e até aquela época que a gente via pessoas ali com números estratosféricos de seguidores e quando você entrava era um cara lá do Cazaquistão que seguia. Será que tinha uma produção de conteúdo que alcançasse tanto? Não, era uma métrica de vaidade, então aquela movimentação de comprar seguidores no passado hoje já não se sustenta. É melhor você ter um perfil menor, mas com engajamento real, uma comunidade em torno ali da sua marca do que só ter um número ali dentro do seu perfil. E algo que eu acho que é muito importante também, quando o Carlos traz métricas, né? Qual é a sua métrica de sucesso? Então, o que você considera sucesso para você? Vou trazer, assim, dentro da realidade que eu trabalho muito, atendo muitos profissionais da saúde que atuam de uma forma, durante muito tempo, não foram para as redes sociais. E aí eles foram engolidos pela nova geração, né? Então, professores universitários, médicos que trabalham na residência. E aí eles viram a necessidade, assim, eu preciso ir porque tá todo mundo lá e eu não estou. Como que eu vou validar a minha autoridade frente a um grande público? Porque às vezes o paciente chega e fala assim, você tem Instagram? E o profissional não tinha, né? E aí virou uma métrica também. Uhum. Só que ao mesmo tempo, muitos desses profissionais, eles tinham um receio muito grande de, como que os meus colegas, né, contemporâneos da minha época, pessoas mais velhas, vão encarar isso? Quando eu chegar no congresso médico. Então, quando esse cliente chega com essa dor, a gente precisa trazer para ele um alinhamento entre o que você coloca na rede social te representa? Você se sente confortável com aquele material tá ali? E aí, o que aconteceu depois? Na chegada desses congressos, eles tinham uma validação positiva dos próprios colegas. Nossa, tá muito bacana o que você tá fazendo ali. Então, ele sentia orgulho de que o que ele estava colocando ali estava fazendo sentido, estava representando a marca dele, ele estava conseguindo se posicionar num lugar que era novo, né? Mas de uma forma que não era só sobre números, porque essas pessoas, elas não estão apegadas a isso. É até um perfil de cliente que eu tenho, assim, não é sobre números de quantos seguidores eu tenho para validar minha autoridade, mas como eu estou sendo percebido ali, até mesmo no offline. Então, eu acho que é um reflexo disso também, ajuda a validar se a pessoa está no caminho certo, porque muitas vezes a gente fica preocupado com o que está no online, mas isso está coerente com o que está no offline? Uhum. Esse ponto de entender qual que é o seu propósito e o que você quer comunicar. Que vem até a primeira pergunta. Vocês com certeza vão lembrar de uma época onde existia uma fórmula de como aparecer. Então, todo mundo começou a ter uma estética old money. Era o cabelo para trás, eram os tons pastéis, as mesmas sacadas, o microfoninho ali. O quanto criar esse personagem, essa persona ali, né, nas redes sociais, em algum canal, ela te ajuda a sustentar uma marca pessoal verdadeira. Você veste uma persona, mas será que essa persona te sustenta? Ela tem algum resultado? Na visão de vocês, como que é essa coisa? Não, agora eu preciso vestir a minha carapaça ali de pessoa do Instagram. Boa. Essa pergunta, eu acho que essa padronização, né, desse personagem, há um tempo atrás era muito característico. Então, e a Jordana pode dizer muito melhor do que eu, né, essa questão de criar esse estereótipo para você se lançar na rede social. Mas eu vejo uma tendência agora, que na verdade não é uma tendência, é uma realidade, das pessoas gravarem da forma como está acontecendo. Então, o cara pega ali o microfone, segura na mão, né, faz um vídeo dele ali, né, com autenticidade, realmente ele gagueja, ele demonstra realmente o que ele quer falar na hora e ele não se preocupa tanto com a questão, né, talvez assim, da padronização. Mais a ideia polida, é entregar, né, o conteúdo, então ele não está querendo polir, ele não vai segurar. Então eu vejo muitos influencers hoje, né, e muitos profissionais também, que agora eles entenderam que a qualidade do conteúdo, ela é maior que a qualidade da edição. Claro que você tem que ter um microfone, né, que realmente passe ali um áudio com qualidade, pelo menos um celular que tenha uma qualidade visual também bacana, mas eu percebo agora que o usuário, né, o seu seguidor ou o leitor, ele está preocupado com a entrega de edição? Talvez. Eu acho que o principal é o que esse cara tem passado em termos de informação. Qual que é a qualidade do conteúdo
desse influenciador, desse especialista, né? Eu acho que é muito mais conteúdo do que edição. Porque a gente às vezes vê, né, dentro de redes sociais de empresas, né, até clientes que a gente atende, a gente quer um nível de exigência de edição e de qualidade de material visual altíssimo, mas você percebe que não necessariamente está proporcional ao engajamento. E às vezes você produz um conteúdo ali de uma forma improvisada, mas com autenticidade e no improviso e dá certo. Então eu acho que a marca pessoal, ela está muito mais linkada com quem você é do que propriamente agora da forma como você produz em termos de mídia, né, de qualidade. Então eu vejo por esse caminho. Então eu mesmo, cara, às vezes eu testo a minha rede social, gravo um story ali, sabe, com o cabelo todo esvoaçado, tô jogando tênis, falo uma coisa, a gente tá falando de tênis aqui agora, né? E aí um monte de gente responde. E às vezes eu faço uma edição ali, publico e não dá nada, entendeu? Ou a gente fala flopou, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. E eu acho que isso acontece muito porque quando a gente tem algo mais orgânico, vamos dizer assim, né? Que essa coisa, eu sinto que é mais verdadeiro. Então eu posso confiar mais em você. Fica algo que, assim, eu sou mais próxima, eu sou seu amigo. Não tá aquela coisa tão distante, muito perfeita, muito, né? A água na taça, o blazer que você até trouxe, né? Dentro do universo das mulheres estava muito isso, né? O blazer, o batom vermelho, a água na taça. E eu nunca acreditei nisso. E vou até pegar esse gancho para trazer para você por que a gente eu tenho um projeto, né, junto com a fotógrafa, que chama Desroteirizando. Desroteirizar é sair da rota, né? É a gente trazer mais realidade para o que a gente vive e vende. Então, isso surgiu de uma dor das pessoas. Nossa, parece que toda foto é igual. A advogada, a médica, tá todo mundo ali com a mesma Bracinho cara, cruzado. com a mesma maquiagem, com o mesmo cabelo, no mesmo fundo. Eu não sou isso. Então, a gente vai encontrando até essa questão de posicionamento, né? Um público que ele tem essa dor, que ele tem essa angústia. Ele fala, eu vou chegar, meu paciente, o meu cliente vai chegar e eu não vou estar daquele jeito daquela foto. Não sou eu ali. É possível. E aí a pessoa se questiona também. É possível passar autoridade, credibilidade, profissionalismo sem estar nesses moldes? Sim, é possível, porque essa é a sua verdade. E a credibilidade, a autoridade, o profissionalismo, ele tá ancorado na coerência e na verdade que você vive. Porque, você perguntou, personagem, por quanto tempo você sustenta isso? E falando aqui de Goiás, que é o nosso, né, Goiânia, que a gente sempre brinca, né? É um lugar que é eu, você e alguém que a gente conhece em comum. Então, como é que você sustenta isso a longo prazo? Quem é de verdade? O que tá na rede social ou quem tá ali no presencial, que eu encontrei às vezes no shopping, né? E tá totalmente diferente do que eu vi na rede social. Então, isso é muito importante quando a gente pensa, né? O que você vai sustentar? Essa palavra eu carrego muito na minha comunicação, a sustentabilidade, porque a gente vê que no movimento digital mesmo, várias pessoas vão se reinventando de uma forma quase que exaustiva, porque precisam estar sempre no tema que está em alta. Faz sentido isso? E aí elas vão, assim, eu preciso agora falar disso porque é o que está em alta. E ela não consegue sustentar uma temática a longo prazo. Então, assim, você trabalha com quanto tempo dentro da mesma temática adaptada à realidade atual? Ao mesmo tempo 2018, estou aqui até hoje, 2025, falando dentro da mesma linha de raciocínio, claro, atualizando, trazendo, né, o que faz sentido pro momento, mas tem sustentabilidade a longo prazo. Então, não precisa a gente ficar nessa correria porque faz sentido para nossa vida. Eu acredito muito nisso também. Legal. E esse posicionamento, ele é muito uma estratégia. E tendo uma estratégia, tem resultado esperado em cima disso. E Carlos está aí no meio do marketing e vendedor, treinando equipes comerciais, também fazendo essa ponte, esse elo, e Jordana também em contato com essa galera. E o que eu acho mais interessante é que a gente tem visto nas redes sociais, em outros veículos, a personificação das marcas, né? Então é um CEO que começa a aparecer e mostra os bastidores e conta a história daquela marca e vai criando uma conexão com o público. O quanto essa proximidade, essa personificação, essa dinâmica nova aí de posicionamento de marca enquanto pessoa, o quanto, né, vocês observam que isso interfere e impacta gerando resultado para vendas, posicionamento de marketing, awareness, como que é esse movimento? Eu apareço e isso tem um resultado mensurável? Legal, vamos lá. Eu acho que assim, eu vou dar até o meu caso, né? Quando eu fundei a 3Eds, isso há 5 anos atrás, eu já era consultor, eu já era professor e pela pandemia na época, a demanda aumentou consideravelmente, né? De clientes procurando uma inserção dentro do digital. E naquela época eu precisava montar uma estrutura para atender. Afinal, a gente gosta de dinheiro, né, Juliano? E aí a gente montou a 3Eds.
E naquela época, o meu principal canal de tração era quem? Era o Carlos. Então, era o Carlos que dava aula, que vinha clientes que eram os alunos, era o Carlos da rede social. E essa representatividade minha como personagem da marca fez uma conexão muito clara. Ah, 3Eds, a cara é o Carlos. Então, se fosse perguntar, a 3Eds bateu na porta ali 3 vezes, como é que você representava fisicamente a imagem? É o Carlos, entendeu? Só que isso pode ser uma preocupação, porque a ideia da conexão entre marca pessoal e marca profissional, ela é sustentável até que ponto? Porque isso exige, né, como a Jordane falou, gravação, né, exige você estar na mídia sempre, né, porque você é o principal canal de tração. Então, com o tempo, a gente fez um planejamento, né, peraí, vamos fortalecer a marca CNPJ também? Eu continuo aparecendo, eu ainda tenho uma relevância para trazer clientes para 3Eds, mas ao mesmo tempo a marca cresceu. E a gente vê vários... dependendo só disso, né? Com certeza. E a gente vê vários casos, né, de empresas que fazem isso. E assim, existe uma linha também muito importante que precisa ser dita, que o CEO, né, ou o empresário, o proprietário, né, mesmo que seja o micro ou uma grande empresa, ele tem que se preocupar muito bem com o que ele diz, porque muitas das vezes o pensamento ideológico, o pensamento dele não diz respeito ao pensamento da marca. Eu posso ter um pensamento específico que diz respeito à minha pessoa, mas o meu público da minha marca às vezes não consome esse tipo de ideologia. Então eu tenho que saber separar. Então o planejamento de conexão CPF-CNPJ é muito funcional. Eu acho que ele também tem consequências muito positivas na alavancagem de negócios, mas ele tem que ser muito bem planejado, porque senão a consequência ela é gigantesca. E gerenciar uma crise de mídia digital em cima de uma fala de um CEO, um presidente, cara, às vezes é um caminho sem volta. É, porque acaba que a atitude pessoal reflete no resultado, na imagem da empresa, do negócio, né? Por isso que muitos profissionais, até gestores, líderes, eles não querem associar a sua imagem, preferem ter ali um porta-voz, um embaixador, né? Porque até esse medo mesmo de se expor, né? Tem esses dois lados, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se não tiver essa coerência ali a longo prazo, pode até, às vezes até mais malefício do que benefício, né? Com certeza. A marca pessoal pode matar a marca como um todo por uma fala, por uma curtida que agora fica pública, um retweet, alguma coisa Nossa, assim, não tá né? ajudando, né? Agora tudo então, mostra. Não, nem é retweet também, mais, né? É rex, eu não sei qual que é a terminologia correta. E também pelo ego, né, Bruno? Porque você imagina, uma marca que é sustentada, o principal canal de alavancagem é o dono. Esse cara tem um ego lá em cima e de repente ele fala, cara, ele tem outros sócios, como eu tenho, né? Eu vou falar assim, não, isso aqui não faz mais sentido para mim. Olha a dependência que a empresa tem desse canal. E assim, e com a inteligência artificial, que eu acho que é um tema importante também de falar marca, né? Alavancagem, redes sociais, sempre eu falo, cara, distribua, né, a sua comunicação em vários canais, entenda onde seu público está para trazer negócio. Esses dias, por exemplo, você vê como as coisas são dinâmicas, né? Me procuraram, eu perguntei para a menina, falei, olha, onde você encontrou minha marca? Ela falou, não, eu encontrei no chat GPT. Olha só, a Yassia num canal de tração. Então, sempre eu falo, não dependa, né, de apenas um pote ali, né? Acho que é importante você diversificar, né? Mas eu acho que essa representação da imagem CPF e CNPJ ainda faz muito sentido. Eu acho que ainda vai fazer também. Diversificar portfólio, né? Eu acho que essa questão de diversificar, ela vai também para o offline. Porque eu acredito que muitas vezes, quando o CEO está ali com essa energia tão focada no digital, ele está perdendo a oportunidade, muitas vezes, de estar onde a marca dele realmente faz negócio. Né? Então, esse equilíbrio mesmo, tá? Em grupos de networking, a gente sabe que o QI, né? Saber quem você é, ter proximidade, entender quem é aquela pessoa que está por detrás daquela empresa, faz muita diferença e impacto, né? E a gente colhe esses benefícios muito a longo prazo também e a curto prazo. Mas o que eu acredito também é que, assim, quando você consegue trazer quais são os seus elementos, no sentido até de identificação pessoal. Antes de começar aqui, a gente estava conversando, a gente encontrou um ponto de contato aqui do tênis, né? Às vezes a pessoa começa a confiar em você, ou se identificar mesmo aquele approach inicial, aquela quebra do gelo, por uma questão muito mais pessoal do que profissional, no sentido da entrega da sua empresa, do seu negócio, do seu serviço, do seu produto. Então, a gente saber usar isso com dosagens que vão trazer ali pra gente
uma diferenciação, que essa palavra, o que é se diferenciar? É algo que te destaque. Às vezes é algo muito mais pessoal do que associado a resultados profissionais. Então, isso também é algo bem importante a gente pensar. O Carlos entrou numa pauta que não tem como a gente fugir agora. IA, em um universo de Midjourney, ChatGPT, entre outras ferramentas aí. Como vocês enxergam a participação desse recurso? Não, agora eu tenho algo que pode cuspir uma legenda, um copy ali para mim. Gerar uma imagem. Como que tá nessa movimentação de marketing, olhando para um escopo de marca pessoal também, mas estratégias de marketing, esse novo universo que nós estamos aí, que se a gente for parar para contar, não tem nem 3 anos, e olha o tanto que a gente já avançou, né? Em 3 anos a divulgação completa, mas a IA existe muito antes disso. Como que tá isso agora? Não preciso ser autêntico. Eu jogo no ChatGPT, copio e colo, não me atento à dupla travessão, que eu acho que é o que mata todo mundo, e jogo um texto ali. Como que é esse universo agora? Olha, antes de existir já a questão dos chats, dos textos prontos que traziam, eu já trabalhava com os meus clientes a questão do ghostwriter. Que eu acredito que hoje a gente pode treinar um chat para ser um ghostwriter. Só que o mais importante dentro daquilo ali, porque você imagina, um cirurgião, ele tá 6, 8 horas dentro do centro cirúrgico, ele não tem aquele tempo para pensar, mas ele tem uma pessoa que consegue ler, traduzir, ele fala, nossa, isso aqui parece até que foi eu que coloquei. Eu acho que a gente pode sempre usar as tecnologias de uma forma a beneficiar o ganho de tempo, o ganho de, assim, de verdade, no sentido, não é de verdade, um ganho de quantidade, vamos dizer assim, para levar a sua marca mais para frente, só que de uma forma que realmente seja você. Então, até treinar, conseguir trazer para as pessoas aquela personalidade, eu acho que é super válido. O grande ponto para mim é quando as pessoas, elas só falam assim, quero isso aqui, joga de qualquer jeito, pega uma coisa muito genérica, ela não dá subsídios, informações, não personaliza, não coloca ali elementos que fazem parte do conhecimento até empírico ou adquirido a longo prazo, com experiência, com os seus próprios resultados, e fica aquela coisa genérica. Então, eu acredito que a gente pode se beneficiar quando a gente utiliza de uma forma que ajude a gente a facilitar a nossa comunicação, mas sem perder quem nós somos ali naquela comunicação. Porque senão a gente cai num lugar comum e aí volta para aquele começo que você falou, né? A padronização do que tá colocado ali na rede social. Eu acho que, assim, eu sou professor do MBA também, né? De IA do IPOC. E uma das coisas que eu tenho percebido, eu sou um usuário muito ativo no LinkedIn. E eu acho que o conteúdo, ele tem virado um pouco de commodity. Como assim, Carlos? Imagina o seguinte, né? A gente entra no LinkedIn, entra no feed, é um monte, né, de gente ali escrevendo super bem, né? Contando histórias. E esses dias eu dei uma de Sherlock Holmes, né? Eu falei, cara, deixa eu investigar essa galera, né? Pra ver se realmente esses caras têm toda essa prova social, né? Todo esse resultado que eles estão construindo e desenvolvendo aqui dentro do LinkedIn através desses textos. E o que eu percebi? Grande parte não tem nada de estrutura, né? Estão vendendo ali ideias. E aí existe uma desconexão muito grande. O que você produz do que você é. E aí, por mais que eu treine o modelo de LLM, né? Por mais que eu construa assistentes, eu uso agente, mas peraí. Eu vejo o Bruno no LinkedIn, ele é um cara inspirador. O Bruno do LinkedIn... Bruno é um exemplo, viu? O Bruno é maravilhoso. O Bruno é maravilhoso, viu? Já falando. Profundidade no conteúdo ali, né? Textos complexos. E aí eu sento com o Bruno pra tomar uma cerveja, o Bruno não fala nada. Eu falo, cara, peraí. Quem é o Bruno? É a IA ou é o Bruno? Então, assim, isso está sendo uma preocupação gigantesca, né? Principalmente no universo de marca pessoal. Sim. Então, tem muito empresário, né? Muito CEO, né? Não, eu preciso ir para a rede social. Então, aí contrata lá um ghostwriter que você falou, né? E aí produz aquele tanto de conteúdo, ele gera prova social, aí o cara é chamado para um evento e fala, opa. Então, esse posicionamento que você publica e depois, da forma como você se apresenta e se conecta com as pessoas, pode criar uma discrepância e queimar sua própria imagem, entendeu? Então, eu prefiro produzir. Então, eu produzo meus conteúdos, às vezes vai flopar, às vezes não vai dar certo, às vezes vai dar certo, mas eu, particularmente, eu vejo a parte de marketing, tanto para a parte de vídeo, tanto quanto para a parte de conteúdo, com base em inteligência artificial, virando uma commodity. Um monte de gente vendendo assistente, um monte de gente vendendo ferramenta. E olha que eu sou da tecnologia, eu sou um defensor da IA. Mas eu sou um defensor da IA a partir do input de um prompt que seja meu. Isso. Eu acho que o verdadeiro prompt você não faz para a ferramenta, você faz para você. Você fala, cara, quem sou eu? Que tipo de conteúdo eu quero produzir? Qual o posicionamento que eu quero ter?
as pessoas têm perguntado muito para a inteligência artificial, mas não têm perguntado para elas. Então, acho que é isso que eu deixaria. E aí vem o desafio, que é como gerar autoridade e conexão nesse mundo onde talvez algumas pessoas estão deixando a própria espontaneidade de lado, né? Não, essa característica minha, não quero projetar isso. Mas às vezes são temperos, né? O Playmobil ali, o pessoal mais jovem não vai nem saber o que é, mas o quebra-cabeças que a gente vai montando, o repertório que você vai tendo enquanto profissional, enquanto pessoa, que vão tornando mais rica, né? Essa característica de uma marca que você transita aí por vários CNPJs e pode ir replicando isso. Bom, quando o assunto é marca pessoal, surgem muitas dúvidas, principalmente de quem está começando. Quem está ali na faculdade, quem está nos corredores do IPOG buscando se aperfeiçoar. E para deixar a nossa conversa ainda mais rica, é hora do nosso quadro Pergunta Aí, onde nós trazemos dúvidas reais dos nossos alunos e os ouvintes do podcast sobre o tema do episódio de hoje. Então, produção, roda a vinheta. Olá, meu nome é Helena, sou estudante de psicologia aqui da faculdade de IPOG. Eu estou no 7º período, encaminhando para o 8º. E minha dúvida é, eu enquanto estudante, como eu posso estar construindo a minha imagem nas redes sociais? Sabendo que as redes sociais é um ótimo lugar para alcançar vários níveis de pessoas, né? E para apresentar o nosso trabalho enquanto profissional. Então, minha dúvida seria, qual passo, qual start que eu posso ter para começar a construir essa imagem nas redes sociais? E aí? Quem vai dar uma mentoria, uma consultoria aqui agora para ela, só nesse episódio, hein, Helena? Uma coisa que eu acho que é muito interessante da gente ver que atualmente as pessoas estão se preocupando com mais antecedência sobre como se posicionar, como levar conteúdo, porque até a pessoa passou na faculdade, muitas vezes ela já bota, ela é estudante, primeiro período. E antes a gente não tinha essa preocupação, não sei vocês, mas na nossa época a gente tinha o perfil fechado, era aquela coisa assim de vou preocupar isso lá mais pra frente, né? Tinha 2 Instagrams, um para profissional, outro pessoal. Exato, era uma coisa, né, separado. E, inclusive, continua sendo uma dúvida muito grande. Tenho 2 perfis, o meu pessoal, o meu profissional. E eu gosto sempre de dizer que depende, não tem uma resposta certa, mas é sempre interessante a gente entender que as pessoas se conectam com pessoas e trazer esse lado mais pessoal sempre vai te ajudar a se diferenciar. Mas respondendo a pergunta da aluna, eu acho que ela pode começar primeiramente ambientando que ela é uma estudante, que ela ainda está nesse processo de aprendizado, compartilhar a sua jornada. Tem um livro muito legal que chama Mostre Seu Trabalho, que é do mesmo autor de Roubo como Artista, e ele fala que muitas vezes a gente vai fazer algum projeto, lançar alguma coisa, a gente deixa no off. Vem aí alguma coisa, 3, 4 meses se dedicando àquilo, né? E aí quando lança, a gente conta. Quando tá tudo pronto, quando tá tudo bonito, quando já tá tudo ali finalizado. E não deixa as pessoas que acompanham a gente participar desse processo. E aí parece que foi fácil, parece que foi muito rápido. Então, esse é um exemplo, claro, de deixar as pessoas participarem do seu processo de formação. E ali na sua jornada de formação, você trazer insights, aprendizados, o que você já aprendeu e pode levar como profissional, ou depois você pode ajustar algumas coisas. Então, acho que faz parte disso, de você trazer primeiramente uma verdade sobre o momento que você está e compartilhar a sua jornada até a sua formação. Porque as pessoas que se conectam com você ao longo dessa jornada, quando você se tornar esse profissional, é muito mais fácil dela te contratar, né? Eu acredito que faz esse sentido para isso. Legal, excelente pergunta da Helena, né? Para mim, eu acho que para ela começar, antes de tudo, ela se preparar emocionalmente. Então, acho que quando a gente vai se lançar em uma rede social, a gente tem que entender, Bruno, que grande parte não, uma pequena parte, mas é uma parte considerável das pessoas que te seguem, elas não gostam de você, entendeu? Então, você vai ter gente que não vai gostar do seu conteúdo, vai ter gente que vai encaminhar e você vai achar que engajamento é para falar mal de você. Então, a ideia é planeje, prepare emocionalmente e fale, por que eu vou produzir? E comece. Eu acho que nada de perfeição. Acho que quem vai começar é um primeiro vídeo que você não vai editar tanto. Você vai publicar, fechar os olhos e rezar e esperar o melhor. E entender que nem sempre você vai agradar a todos. Eu acho que essa talvez seja a principal premissa e lei, né, dentro da rede social. Eu acho que se você quiser se projetar dentro do canal digital, é entender que é longo o processo. Você não vai ser um luva de pedreiro de um dia para o outro que vai viralizar. Pode ser até que aconteça, mas é mais raro.
e que a consistência, o planejamento e a verdade e a autenticidade talvez sejam os temperos mais importantes para você ter resultado dentro desses canais. É aquilo, terapia em dia, tapa o umbigo, vai, grava e posta do jeito que tá. E entender que você vai se aprimorando ao longo do processo. Se a gente pegar stories que a gente escreveu lá no começo, como que era e agora, né? Então, é uma evolução que começa quando você dá o primeiro passo também. E muita gente se preocupa com isso, cara. Esses dias eu tava olhando meu feed, são 900 e poucas publicações que eu já fiz. Eu nunca arquivei nenhuma. E assim, nem quero arquivar, cara. Faz parte da história, né? Beleza, a estética era feia, talvez piorou, não sei, entendeu? Mas é ali a minha vida, cara. É ali a construção da minha jornada. Se você tá querendo esconder o que você viveu, não faz parte de você. Exatamente. A vergonha que você passou lá atrás, posta, vai. Eu vi uma analogia muito interessante há muito tempo atrás, falando sobre Instagram, assim, dessa movimentação que tava de arquivar, não, vou arquivar tudo e voltar. Eu vi uma reflexão que foi assim, o Instagram ele é um corte temporal, ele é um scrapbook da sua vida. Você tá postando uma foto ali com edição, uma legenda, então você quer apagar isso? Isso faz parte da sua trajetória. Eu tenho coisa que eu arquivo, assim, falando, essa vergonha aqui não preciso passar mais. Quando fala assim, vou fazer o rebranding. Aí acho que fazer rebranding é apagar o seu passado, sendo que a sua história tá no pilar ali do brand pessoal, que é a sua identidade, né? Então, tudo que você é hoje é um reflexo de que você já viveu. Então, não tem como a gente apagar isso e uma marca pessoal começar do zero. Porque a marca pessoal, eu acredito muito, tem até uma confusão, né, na construção de marca e projeção de marca. Eu acredito que a nossa marca, ela nasce quando a gente nasce. E o que a gente constrói é uma reputação, é uma imagem a longo prazo, de forma intencional, com estratégia. E é importante dizer que estratégia não é sobre ser maquiavélico, tudo sobre pensado. É estar no lugar que faz sentido, é dizer sims, dizer não, de acordo com aquilo que você busca para o seu posicionamento, né? Então, a gente pode sim trabalhar uma imagem, uma projeção intencional, mas essa história, essa identidade, ela é o que sustenta com mais, com base mesmo, né? Profundidade, o que você é como marca pessoal. Bruno, e só para finalizar, eu acho que para a Helena também que perguntou, a gente está falando muito de posicionamento, mas a gente linka diretamente posicionamento com visual, entendeu? E dentro de um ambiente de IA, a gente percebe que não necessariamente você é bem posicionado só a partir da sua rede social. Porque quando a gente fala de marca pessoal, automaticamente vem na cabeça Instagram. Entendeu? Às vezes um TikTok ali, não sei. Cara, mas às vezes você pode produzir um conteúdo bom para ser ranqueado em uma LLM, como um ChatGPT, um Gemini. Então você vai ter um conteúdo mais voltado para a parte técnica, né? Uma solução ali através de uma resposta de uma pergunta natural. Você também pode ter ali, né, materiais ricos direcionados a uma planilha, um e-book, um white paper. Então, a gente tem que entender muito isso. Às vezes, o posicionar da pessoa não vai aparecer. E você tem caminhos para isso também. Você pode ser muito bem posicionado dentro do LinkedIn sem publicar vídeo, sem publicar foto, sabe? O que eu gosto de mostrar em sala de aula é que, às vezes, a gente quer olhar o posicionamento de marca pessoal apenas para um canal. Mais cedo eu falei para vocês, eu fui encontrado dentro do ChatGPT. E para ser encontrado dentro do ChatGPT, eu tenho que responder perguntas naturais, porque o comportamento do consumidor ali dentro, ele não pergunta quem ele é o melhor, ele pergunta o problema para responder como a solução. Então tem muito canal, tem muito lugar legal que as pessoas podem começar, a Helena que fez a pergunta, né, a distribuir. Por exemplo, ela é uma estudante de psicologia. Cara, por que não? Às vezes ela fazer um blog, né, que a gente acha que é coisa do passado, mas respondendo perguntas naturais que automaticamente as ferramentas de IA vão ler. Daqui a pouco, muita gente está tendo acesso ao site dela, o tráfego está alto e quando ela formar, vão converter isso em pacientes. Então, a lógica, às vezes, é a contramão do que todo mundo está fazendo. Esse ponto eu vejo ele como vital, entender que a sua marca ela não está só ali no Instagram. E se o Instagram deixar de existir, o que vai ser? Né? Então, assim, é o que você falou, um almoço de negócios que um CEO tem que ir, não só ficar postando um stories ali, é um blog. Eu sou entusiasta de blog, assim, eu acho que para diversas áreas, quando você está buscando alguma coisa, quando você vê um domínio ali, verificado uma constância em produção de conteúdo, você já vê com outros olhos. Então, são vários canais, né? É importante a gente pensar onde a gente vai construir a nossa energia num terreno que é nosso. Se você bota toda a sua energia, vamos dizer, no exemplo do Instagram, que não é um lugar, um lote que é seu, você constrói sua casa num lote que não é seu e aí ele desaparece, acaba, enfim,
acabou a sua comunicação, então diversificar isso, pensar com o conteúdo antes, o canal depois e onde vai ser adequado, né? Então, muitas vezes você pode fazer um texto de LinkedIn, um trecho, você joga lá, você otimiza para outro lugar, então você consegue, joga no Instagram, otimiza para outras redes, sobe num blog, então acho que isso é importante também pensar, e igual o Carlos falou, e eu volto a trazer o offline também, gente, porque assim, eu acho que o digital, ele é fantástico, ele tá ali para ampliar o nosso alcance, mas a gente não pode esquecer que antes de existir rede social, as pessoas já faziam seu marketing pessoal, as pessoas já se vendiam, como é que funcionava há 20 anos atrás? Não tinha rede social, então eu acho que a gente tem sempre que pensar no que faz sentido para o público que a gente quer impactar. Eu tive recente um caso de uma cliente minha que tinha terminado a residência de geriatria. Nós fomos entender. Então, o paciente dela é o idoso. Mas quem compra a consulta dela? Muitas vezes não é o idoso. É o filho, né? É um cuidador, enfim. Então, a gente teve que fazer estratégias e dinâmicas ali que envolviam tanto o digital, para ela estar ali numa reputação, para quem ia, de certa forma, ser mais ativo para pesquisar sobre um geriatra para o avô, para o pai, mas ao mesmo tempo ela também tinha que se validar para o paciente que vai entrar no consultório e vai olhar e falar assim, é muito novinha essa menina. Então a gente fez algumas estratégias com fisioterapeutas, com educadores físicos, especialistas em idoso, no offline, então eventos. A gente vem também percebendo que as pessoas estão sedentas por, né, experiências no presencial. Então, eu acho que você pensar isso, o que você gosta? Você gosta de tênis? Faz um torneio de tênis com seus né, seus clientes, gera ali um movimento. Ser criativo, eu acho também é muito importante, porque nesse processo repetitivo de padronização, que é algo que eu acredito que não funciona nem a curto nem a longo prazo, a gente acaba deixando de ser criativo para olhar para o que faz sentido pra gente, né? Então, eu acho que isso também é algo muito importante da gente falar. Assessoria de imprensa, né? Fiquei sabendo que seu assessor de imprensa era muito bom, o seu também. Gente, assessoria de imprensa funciona super. Bom, e também tem alguns momentos onde eu preciso virar a página. Não, a marca pessoal que eu tinha agora, eu já preciso adaptar, ou não, quero fazer uma mudança total. Agora não sou mais um blogueiro tal, sou um empreendedor, um empresário. Como que na visão de vocês essa transição, ela acontece? Ela pode acontecer? Eu sou um organismo vivo enquanto marca, então se eu tenho uma marca atrelada ao meu negócio, eu também quero trazer essas mudanças. E aqui a gente pode olhar tanto para a marca pessoal, mas também para a marca como um todo, né? Essa hora de não, o que me trouxe até aqui não é o suficiente para me levar aonde eu quero chegar. Como que essa movimentação acontece? Legal, vamos lá. A 3S ela teve uma identidade desenvolvida no início, mas a partir do momento que eu comecei a entender quem estava entrando e procurando, eu falei, olha, eu preciso me posicionar em um produto um pouquinho mais high ticket, né? Que é um produto de um valor agregado maior. E aí a gente entendeu que esse reposicionamento era importante, né? Tanto na parte de identidade verbal, né? Tanto na parte de identidade visual. Então, o objetivo da mudança e da transição foi por conta do objetivo de negócio. Então, eu acho que é importante a gente ter uma percepção do público, né? Fazer pesquisa, entender mercado, para quê? Opa, peraí, será que é o momento de mudar? Porque, às vezes, é como a Jordana colocou, né? Tem muita gente, às vezes, que quer mudar a marca por vaidade. A pessoa já fez 10 processos de rebrand, né, cara? A marca já... Todo ano rebrand. É igual... Vem aí, plástica, vem aí. Assim, você conheceu a pessoa há 10 anos, você, cara, quem é você? Então, assim, mudou tanto que você perdeu a sua identidade. Então, eu acho que a transição, a mudança, ela tem que estar alinhada ao objetivo do negócio. Então, peraí, eu vou transitar para outra área, eu vou pivotar para outro tipo de negócio, eu quero subir o meu valor agregado, eu vou descartar alguns produtos que eu tenho no portfólio, a minha marca já não representa quem nós somos, né? Porque a gente tem imagem e identidade. Identidade é o que você diz ser e a imagem é a percepção sobre isso. Então, eu sempre falo, a transição e a mudança deve acontecer a partir da leitura dos dados e a partir do objetivo de negócio. E eu acho que quando a gente fala de marca pessoal mesmo, ela precisa acontecer, porque você muda ao longo do tempo. Sim. Então, o posicionamento, ele não é engessado, ele deve acompanhar o que faz sentido para a sua vida naquele momento. Seja um público com objetivos mais comerciais, seja até a sua própria imagem no jeito de se vestir, nos interesses que você tem, no momento de vida que você está vivendo, porque quando você se forma, você tem uma mentalidade, um budget, um público, uma visão de mercado, você ganha experiência, você atinge novos públicos e você vai evoluindo com aquilo
aquilo. Então, se você ficar no mesmo posicionamento ad eterno, não faz sentido nenhum. Então, eu sempre digo para os meus clientes, o seu posicionamento ele tem que estar coerente com o seu momento atual. Então, ele vai mudar, ele deve mudar. Mas você não pode perder essa raiz da identidade, o que sustenta isso, para que, independente do momento que você me conheça, você fala, nossa, tem ali a Jordana, eu confio nela, e entendi que ela precisou reposicionar porque ela foi atingir um público diferente, tá oferecendo um serviço diferente, mas é necessário, na verdade. Eu digo que sim, ele é necessário, não é trocar de roupa toda hora, né? A gente também tem que ter uma organização ali do que é realmente reposicionar, porque também tem muitas pessoas que acham, fiz um ensaio e reposicionei. Acontece muito, sabe, gente? As pessoas chegarem assim, eu quero fazer um ensaio para me reposicionar. Tá, mas o que você tá mudando de verdade ali no seu público, no mercado? Nada, eu só quero reposicionar na imagem. Então, nem sempre só mudar a imagem é o que reposiciona. Tem que ter toda uma estrutura, né? Então, acho que as pessoas também têm confundido um pouco isso, que um ensaio já vai reposicionar você. Isso só vem com um planejamento, né? Que eu acho que é quando você vê a constância do que você vai fazer, dos conteúdos que você vai postar. E essa palavra, ela é tão mágica às vezes, né? E a gente na correria de marketing tá trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Mas eu queria o olhar de vocês sobre a importância disso e até um recado para quem está assistindo o que não pode faltar num posicionamento de marca, de marketing pessoal, de não, eu sou um empreendedor, eu quero começar a captar, a prospectar cliente. O que na visão de vocês, dentro dessa etapa do planejamento, que eu acho que a gente ficaria horas aqui debatendo, o que não poderia faltar ou por onde começar? Para mim, eu acho que a base de tudo é a verdade e a autenticidade. Eu acho que a consequência disso vai desmembrar em um monte de coisa, porque em um mundo de inteligência artificial, eu acho que quem tem valores sólidos e reais, ele tem um diferencial. Então, cara, eu quero me posicionar, eu quero me projetar. Então, para quem tá assistindo aí, antes de tudo, né? Qual que é a minha verdade, né? Onde eu quero realmente chegar, né? Os meus objetivos, né? Opa, estruturou os pilares, aí você vai desmembrar em uma série de consequências ali dentro de um processo de branding. Aí você vai vir com a identidade visual, verbal, manifesto, mas antes de tudo, sabe, refletir, porque muita gente às vezes procura uma profissional como na nossa empresa, como a da Jordana também, né? E essa pessoa, ela tem fins especificamente voltados para lucro. E ela não entende por que ela está procurando aquilo. E aí, um dos questionamentos que a gente faz é o porquê. Cara, eu vi fulano fazendo e eu quero fazer também. Então, antes de tudo é entender, né, quem você vai ser. E às vezes ela traz referências que ela quer ser um Ctrl+C e Ctrl+V daquela. Entendeu? E não funciona muito bem assim. Então, acho que a verdade, a autenticidade e o objetivo com tudo aquilo. Então, e assim, gente, para quem tá vendo aqui esse podcast, né, e às vezes está afim de montar sua marca pessoal, cara, você tem inúmeras ferramentas de entender o mercado para lançar um produto, lançar um serviço ou lançar uma marca. Então, hoje com a IA eu sempre falo, cara, nossa, a possibilidade de você levantar dados para ter ali uma projeção e um caminho é muito interessante. Então, dá para mitigar muitos erros, né? Ao invés de você gastar e depois você ter uma consequência e culpar o profissional. Ah, o ensaio não ficou legal, a marca não ficou legal e por aí vai. Posso falar terapia? Claro, sempre bem-vinda. Eu falo muito que... o que eu tenho que fazer? Qual a estratégia? Né? No planejamento eu quero começar autoconhecimento. Eu acho que a gente precisa se conhecer para saber o que a gente quer colocar para as pessoas. Muitas vezes a gente quer ser valorizado, reconhecido, mas nem a gente se colocando nesse lugar, né? Então, de entender, igual o Carlos falou, né? Entender a sua verdade, o que faz sentido para você, se projetar dentro do que também você se sente confiante, você se sente representado, né? Então, comece pelo autoconhecimento e dentro disso, também é importante você tentar enxergar oportunidades. A gente está chegando no final do ano e é o momento de se planejar, né, para o próximo ano. Então, tenta ali dentro de um calendário, até mesmo, pode começar no básico, acho que às vezes a gente fazer o simples, né, de datas possíveis de você atuar, de mercado, parcerias possíveis de você fazer. Tem projetos muitas vezes que você pode trazer pessoas que já estão no mercado e oferecer ali de cara uma energia de criatividade, de uma parte mais, vamos dizer assim, operacional para você fazer um projeto rodar. Então, eu acho que isso funciona muito também, quando você busca pessoas com sinergia, fazer um co-branding legal, né? Legal. Seja com uma marca
pessoal ou uma marca institucional que vai te ajudar a alcançar um público que você quer. Porque às vezes quando a gente está começando, tipo assim, para onde eu vou, né? Então, no início mesmo, eu busquei muito essa questão, olha, eu tenho esse conhecimento, eu quero, vamos fazer uma parceria. E parceria nem sempre é sobre, gente, parceria vai sair de graça, não. Uma parceria de eu tenho conhecimento, você tem um público, vamos levar isso, vamos formatar um produto, vamos levar uma solução, vamos trazer um movimento para isso. Eu acho que eu sempre na minha trajetória, eu tava pensando, né, ano passado eu fiz 10 anos de formado, meu Deus, muito tempo. Mas, assim, eu sempre busquei o lado humano. Eu acho que a gente vai sempre usar da tecnologia para otimizar o nosso tempo, para ajudar a gente a mitigar erros, mas o humano, ele sempre vai estar ali para fazer isso acontecer de uma forma mais autêntica, né? Que são palavras que a gente está repetindo muito, mas faz sentido, porque é isso. E mais real. Eu acho que essa realidade também ela é muito importante e ela está ancorada em nós, seres humanos. Esse processo de posicionamento, de estratégia, ele faz parte de é o que a gente falou, um caleidoscópio de tudo que você vai vivendo. Então, é autoconhecimento, é terapia, é post arquivado no Instagram, tudo que você vai passando vai trazendo essa união em volta da marca que você dorme e acorda com ela, né? Que você não pode, não, agora eu vou tirar meu chapéuzinho, tentamos, mas não é muito saudável. E fazendo uma conexão com o que a gente busca aqui proporcionar para os nossos alunos é exatamente isso, porque o que muito foi falado aqui, não adianta você ter uma profundidade de um pires no assunto, né, que você está tentando falar. Então, buscar conhecimento é o primeiro passo e tem que ser sempre o passo a ser dado todo ano, todo mês, toda semana nessas atualizações. Então, aqui no IPOG nós temos cursos de curta duração, cursos de extensão universitária, pós-graduações, graduação também. A Helena, nossa aluna da faculdade IPOG, que é a nossa frente de graduação, buscando oferecer isso para os nossos alunos. Essa conexão em sala de aula, então possibilitar essa movimentação de ali, uma parceria surgir, sociedades acontecerem, novos horizontes. O Carlos está aí viajando em todo o Brasil com os cursos do IPOG e pode ver isso acontecendo na prática, né? Como que é essa movimentação, essa conexão entre os alunos, seja no presencial, mas também no remoto, no online ao vivo que você dá aula, como que é enquanto formador, né, de várias pessoas, ver essa movimentação acontecendo, várias marcas pessoais e marcas também surgindo nessas conexões. Legal, Bruno. E assim, a gente roda o Brasil pelo IPOG, né? E a gente tem várias turmas aí. Eu sou professor de alguns MBAs daqui. E eu acho que tudo começa com o letramento. Acho que o professor ali, né, mostrando o caminho, né, em sala de aula e o aluno começando a tangibilizar e imaginar sonhos, né? Então, a partir do momento que eu dou uma aula, a gente percebe a movimentação, né, de um grupo que me procura depois. Carlos, eu tô querendo montar esse negócio, o que você acha? E a educação, ela leva a gente a um nível diferente. Então, alunos meus, cara, esses dias eu conversando com uma aluna e ela tá vendendo muito no Shopee e ela me mandou uma mensagem no direct do Instagram, falou, Carlos, aqui do IPOG, né, da formação em marketing digital, e ela falou, Carlos, você não tem ideia do quanto a formação em marketing você e os outros professores me ajudaram. Então, hoje ela vende, cara, inúmeras peças, né? A aluna chama Franciele, né? E, enfim, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que para projetar uma marca, para crescer seu negócio, antes de qualquer coisa, começa com o letramento, começa com a educação. A partir do momento que você tem uma educação sólida ali, né? Conhecimento, eu acho que o planejamento ele se torna muito mais exequível, né? Porque as coisas estão na sua mão. As ferramentas, as metodologias. E eu acho que o IPOG, ninguém melhor do que a gente, né, Bruno? Exatamente. Sabe fazer. Então, convido você, aluno, viu, a fazer a formação em marketing digital, o curso de growth e outros diversos cursos que a gente tem, né, para tangibilizar, né, um pouquinho do que a Jordana falou, né, na vida sua também. E para isso, se você quiser conferir todo o nosso portfólio educacional, basta escanear o QR Code que vai aparecer em algum lugar dessa tela aqui ou clicar no nosso link da bio. Lembrando, se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações. Mas eu não te pulei, Jordana, que eu sei que educação é uma pauta muito cara para você, assim. Então, complementa aí essa fala do Carlos com a sua percepção. Você que está atendendo vários profissionais que têm um conteúdo teórico ali na cabeça, mas querem passar isso para a prática, querem compartilhar isso. E
Eu acho que, até ouvindo o Carlos falando, né, de pessoas que se formaram aqui, tem um caso, assim, muito próximo a mim. O meu personal, ele fez o curso de neurociências aqui. E é tão interessante pensar, né, um personal fazendo neurociência e ele falando, Jordano, o quanto que abriu minha mente para entender comportamento, porque ele atua com o corpo, mas isso está, né, associado. Então, às vezes, áreas que a gente nem acredita que estão tão relacionadas. Então, foi um curso que ele falou que ele amou e ele está até se formando agora. Então, acho que isso é algo que eu senti também que agregou muito na nossa troca ali com eu como cliente e ele como profissional. E aí, eu acredito que quando a gente escolhe um profissional, uma marca, a gente está sempre buscando que tenha algo a mais, uma solução a mais. E é o letramento, o conhecimento que faz isso. Se você já tem um conhecimento que você ainda não coloca no mundo, não deixe de falar isso. As pessoas muitas vezes têm vergonha, né? Eu acho que é exibicionismo, porque a gente não foi ensinado a falar da gente, né? Isso foi sempre colocado num lugar até mesmo, né? Mas, tá se achando, tá querendo aparecer. A forma como você mostra para as pessoas o que você sabe, ela ancora ali para as pessoas uma autoridade num lugar que muitas vezes ela nem sabe de onde vem. Porque assim, quando você traz para mim um conhecimento que você realmente mostra que sabe, que não foi uma pergunta que você fez pro chat e ele respondeu de forma superficial, você confia, você, né? E eu acho que também é um elemento de transformação social mesmo, né? A gente, quando tem a educação e carrega isso com a gente a longo prazo, minha avó sempre dizia, o conhecimento ninguém te tira, minha filha. Então, nunca perca a oportunidade de aprender, de se aperfeiçoar. Se formou, busca uma especialização, faça um curso rápido, porque isso vai, com certeza, ser subsídios para agregar na sua marca de uma forma que ninguém vai conseguir te copiar ou até de substituir. Então, acho que faz muito sentido quando a gente tem movimentos como esse, como o IPOG, que é né, algo que traz para as pessoas e representa nacionalmente Goiás também para o Brasil, né? E eu acho que faz todo sentido a gente ter isso como uma ferramenta de diferenciação da nossa marca. Nessa reta final de episódio, não poderia deixar de ter esse momento com vocês, de vocês falarem sobre seus empreendimentos, suas marcas pessoais e também os outros CNPJs que existem. Então, começando por Jordana. Jordana, é seu momento aqui. Vou me vender meu peixe? É isso. Bom, eu sou Relações Públicas e atuo com brand pessoal desde 2018, né? Quando as pessoas ainda não sabiam o que era brand pessoal. Eu atuo com mentorias, sou professora no MBA de uma universidade aqui de Goiás. E eu também tenho um projeto chamado Desroteirizando, que é fotografia de marca pessoal, que surgiu justamente nessa dor do meu cliente que fazia uma mentoria, que ele queria ali posicionar a marca dele, chegava no mercado, engessavam ele no modelo, pronto. Então elegi minha autenticidade, sei quem eu sou, como eu vou me posicionar, e agora eu tenho que me encaixar numa imagem que vende, mas não é a minha imagem. Então foi quando eu vi um gap de mercado, juntei forças com uma fotógrafa que tem um olhar muito sensível, e a gente tem esse projeto de fotografia de marca pessoal que busca registrar quem você é de uma forma autêntica, estratégica e intencional. E já até atendeu o professor de POG, né? Então, o Plínio, o professor Plínio, o nosso cliente maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. E você, Carlos, por onde começar? Beleza. Gente, primeiro, acho que antes de tudo, eu estou professor, talvez seja a profissão que eu desempenho hoje, que eu tenho mais paixão, né? São 10 anos, né, de história como docente aqui no IPOG. Coordeno a formação em marketing, coordeno o curso de Growth, sou professor nos cursos de IA, liderança e gestão comercial, né, nos MBAs. E em paralelo com isso, né, estou à frente de outros 2 negócios, né? O primeiro, a 3Eds. A 3Eds é uma empresa que trabalha em 4 frentes de atuação: performance, UX, que é a parte de experiência do usuário, automação de marketing e vendas, né? E a parte também de mentorias, consultorias também. E também estou à frente da Efetiva, né, na parte de marketing, que trabalha com registro de marcas e patentes. Então, quem precisar, estamos à disposição, viu? É uma honra estar participando disso. Eu sempre falo que a minha história como marca pessoal começou aqui, entendeu? Não nesse local específico, era ali na T55, né? Trabalhei no marketing, né? E o Bruno hoje gerencia isso com muita clareza também, de uma forma magnífica. Então, a educação mudou a minha vida, a educação continua mudando a minha vida e eu espero que você que esteja assistindo seja nosso aluno, né? Como outros que passaram pelo IPOG também e cresceram. Então, foi uma honra participar desse episódio. Muito obrigado. Quero agradecer vocês pela presença. Foi um papo
extremamente fluido, gostoso de ter e muito rico. Então, espero que você aí de casa tire vários insights. Se você ouviu alguma fala, alguma coisa aqui que, opa, chamou a atenção, um amigo meu precisa ver, compartilhe, manda aí no grupo da família, no grupo da faculdade. E não se esqueça de seguir o IPOG nas redes sociais, @IPOG Brasil, em todos os veículos ali. E, de novo, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva e ative as notificações, que agora tem conteúdo semanal aqui no nosso feed. Eu sou Bruno Azambuja, esse foi mais um episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento, e nos vemos em um próximo episódio. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Valeu!